Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário. Com o pastor Mário. Graça e paz, meus queridos irmãos do Conjunto Gênesis. Deus em Cristo vos abençoe. Vamos lidar com um tema hoje na nossa homeopatia espiritual, a qual nos referimos sobre alegria e tristeza. Uma pergunta. A Bíblia disse que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria? É bem isso que está escrito? Vamos analisar. A Bíblia não diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Na verdade, isso é um dito popular. Ela até possa trazer um princípio bíblico válido. Não se pode dizer que esta frase é um versículo bíblico, como outros tantos que a gente inventa e muita gente crê ser bíblico quando não o é. Parece. A questão é que essa ideia de que diante de Deus a tristeza salta de alegria tem a origem na interpretação equivocada de um texto bíblico lá de Jó, combinado com o ensino bíblico de que a alegria é uma dádiva de Deus, o que Deus comunica aos crentes. Então nós vamos dar uma analisada sobre isso em Jó 41, 22, quando diz assim: no seu pescoço pousa força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Aqui está se referindo a uma situação de um diálogo entre Deus e Jó. Nesse discurso, Jó ouviu sobre a obra divina da criação, foi submetido a uma série de questionamentos que expressassem a pequenez, a insignificância humana diante de Deus. E nós sabemos que Deus é a essência e a sustentação de todas as coisas. Então, na linguagem poética, Deus citou em seu discurso duas criaturas, que vocês podem observar lá em Jó 40 e a outra em Jó 41. Em Jó 40, Behemote, e em Jó 41, Leviatã. Há muita discussão sobre a identidade dessas espécies, até porque hoje não se conhece mais. O Behemote é apresentado como uma criatura quadrúpede selvagem, que seria aproximadamente o hipopótamo de hoje. Já o Leviatã é tido como um monstro aquático que aparecia como um crocodilo, certo? Mas o que se refere aqui é a questão da sua força. Seja como for, as duas criaturas são apresentadas de modo a enfatizar a sabedoria inatingível do Deus Todo-Poderoso, sustentador de tudo, e que subjuga todas as criaturas. O homem é capaz de resistir a estas criaturas ferozes. Então imagina, se não resiste a essas criaturas ferozes de Jó 40 e Jó 41, muito menos haveriam de resistir diante do nosso Deus. Agora observe uma coisa, irmãos, nesse contexto, a descrição do Leviatã, algumas traduções bíblicas do texto diz diante dele Leviatã até a tristeza salta de prazer, certo? Diante da Leviatã até a tristeza salta de prazer. Então muitas pessoas lançam mão deste pequenino texto para afirmar o que nós fizemos como interrogação. Mas de fato o texto bíblico não enfatiza que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Então observemos mais alguma coisinha aqui. Diz assim: diante dele até a tristeza salta de alegria ou de prazer, está presente apenas nas versões bíblicas mais antigas. Quer dizer, não está tão errado quem gosta de usar esse texto. Por quê? Porque em versões mais antigas, assim ele aparece. Todavia, com as correções que houveram ao longo do tempo e as melhores traduções, verificou-se que não faz parte do original.
Não obstante, o que, na verdade, provavelmente o texto está dizendo é que diante da presença do Leviatã, o que se parece um terror, não é? Um pavor, um medo que nos dá, causa uma força descomunal. É por isso que nas traduções mais antigas nós lemos: tanta força resiste no seu pescoço que o terror vai diante dele. Quer dizer, basta vê-lo para que temamos. Quando na realidade, Jó 41, versículo 22, na nova tradução está mostrando um pouco diferente o texto. No seu pescoço resiste a força e diante dele salta o desespero. Na tradução de Almeida, certo? Agora, irmãos, analise o seguinte: na presença de Deus, há alegria. Com certeza. Fica claro, é evidente que a Bíblia não diz que diante de Deus até a tristeza salta. Mas também é verdade que a Bíblia nos ensina que na presença do Senhor o crente encontra a alegria em abundância. Isso nós temos que concordar. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os redimidos em Cristo verdadeiramente podem dizer: a alegria do Senhor é a nossa força, conforme Neemias 8, verso 10. Então, a verdadeira alegria que vem de Deus, ela é comunicada aos seus filhos em Cristo pelo Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo identifica a alegria como uma das virtudes e do fruto do Espírito de Gálatas 5:22. O apóstolo Pedro escreve que o cristão tem acesso a uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem sequer descrever. Está lá em 1 Pedro 1 e versículo de número 8. Então, irmãos, embora a Bíblia não diga diretamente que diante da presença do Senhor até a tristeza salta a alegria, certamente ela diz que diante de Deus não há espaço para a tristeza. Por isso, podemos dizer assim, declarar como declarou o salmista, né? Lá no Salmo 16:11, na sua presença há plenitude de alegria. Assim como na presença do Leviatã há plenitude de medo e de temor, na presença de Deus a alegria superabunda. À tua destra há um eterno prazer. Verifique o que está escrito lá. Então, queridos irmãos, vamos lutar para que possamos viver alegria abundante. Esperamos no amor de Cristo. Vamos estar nele. O Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegria é sempre algo que não cabe na nossa mente. Nós imaginamos algo muito maior, mas ainda assim vivemos um momento de alegria. Tantas dificuldades, tantas incertezas. Lembra agora no período da pandemia que nós passamos aí, quanta gente perdendo parente, quanta gente chorando, quanta gente triste. Mas ao mesmo tempo, quando partia um servo do Senhor, embora sentíssemos a ausência do mesmo, nós nos alegrávamos no Senhor, porque é somente nele em que nós podemos nos apegar para observarmos que a alegria é presente. Queridos, concluindo, quero dizer a vocês o seguinte: o Espírito Santo, aquele que habita em nós, nos traz a revelação e a certeza de que somos filhos amados de Deus. E mesmo nos piores momentos e circunstâncias da vida, conseguimos nos alegrar em sua presença. Esperamos que o seu amor venha nos socorrer sempre. Esperamos que o seu cuidado venha nos trazer proteção. Esperamos que a sua providência e a sua provisão nos aconteça a todo instante. Nós podemos esperar pelo milagre. Nós esperamos que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos ensine também, e nos auxilie também a carregarmos a nossa cruz. Por quê? Porque nós temos a esperança da salvação, da vida eterna. Isso nos dá alegria. Então, queridos, a alegria que brota da fé, da esperança, da confiança absoluta em Deus. Aquele Deus amoroso que cuida de nós. Por mais difícil que a vida se apresente, nos esquecemos do nosso destino. Nós esquecemos dele. E não queremos jamais esquecer de que o Senhor é a nossa alegria. Portanto, Deus em Cristo abençoe aos meus irmãos. Não entregue a tua alma à tristeza. Não atormentes o vosso coração.
mas permaneça na presença de Deus. Afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela a habitação ou utilidade alguma. Eclesiastes 30, versos 20 até o 25. Deus abençoe a todos vocês. Vivamos na alegria do Senhor, apesar dos momentos de tristeza e dificuldade que tenhamos na vida. Deus abençoe a todos. Maranata, vem, Senhor, nesta hora.